Fala pessoal, Rei do Óleo Jabaquara, esse Jeep Renegade ano 2018, tá? Tá com 42 mil quilômetros, entrou para troca do óleo do câmbio automático, limpeza geral do sistema de arrefecimento, troca do trocador de calor, tá? Troca do óleo do motor, troca do filtro, tá? De óleo do motor e troca do fluido de freio também. Vamos usar um DOT 4 da Varga, tá? Aqui estão todos os produtos que a gente vai usar. No decorrer do vídeo eu vou mostrando os detalhes para vocês. Vamos começar a primeira etapa agora, que é a limpeza do sistema de arrefecimento desse carro. Olha, ele nunca foi trocado, 4 anos, não colocou água, pelo menos nós usamos somente o aditivo. Olha como é que ficou já a situação. Então a ideia é trocar esse reservatório, tá? Fazer a limpeza geral. Para isso a gente vai usar esse produto aqui da Kobe, que é o limpa radiador orgânico, tá? A gente vai colocar ele junto com água, vamos deixar batendo durante mais ou menos uns 15 minutos, tá? E depois começar a tirar. Ele vai funcionar como detergente, começar a tirar a água e o produto e fazer a limpeza. Por que é importante trocar anualmente o líquido de arrefecimento? Porque esse líquido, ele é usado para refrigerar o sistema do câmbio automático, tá? O óleo do câmbio automático. Aqui, ó, essa peça chama trocador de calor. Ela funciona como se fosse um radiador, tá? Onde o líquido do sistema de arrefecimento passa por dentro desse radiador e ele refrigera o óleo do câmbio automático. Se esse líquido corrompido como ele está, ele pode acabar furando, né, essas colmeias internas dentro dessa peça do trocador de calor e, consequentemente, esse líquido vai para dentro do câmbio e aí perdeu o câmbio, tá? Então daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes aí para vocês. Mais uma etapa aqui do processo de limpeza do radiador, tá? O que a gente está fazendo agora? Com essa máquina aqui conectada, a gente está fazendo a primeira lavagem, tá? São 16 litros, tá vendo que a água vai descendo, tá? E ela vai lavando o sistema do arrefecimento. Então a gente vai fazer essa primeira lavagem, depois a gente coloca o limpa radiador aqui da Kobe, deixa o carro rodando, né, batendo por mais ou menos uns 15, 20 minutos, tira esse produto e vai fazendo lavagens, né, constantes até que a água saia já sem nenhum resíduo. Terminamos de fazer o processo aqui com água potável, tá? Foram 36 litros de água, tá? Só com a água da máquina já começou a sair uma água bem clarinha, já bem diferente do que estava aqui dentro. Agora a gente vai colocar o limpa radiador da Kobe, tá? Que é o aditivo, que é o detergente, né? Ele vai fazer um processo químico lá dentro e vai tirar todo esse excesso de corrosão, tá? Porque a gente não sabe como é que tá lá dentro das mangueiras, dentro das paredes, né? Agora a gente fecha, né? O sistema já foi remontado e aí vamos deixar o carro funcionando por volta de mais ou menos uns 15, 20 minutos, monitorando, né, a temperatura dele, para depois fazer mais uma vez, né, o processo de enxágue. Terminamos uma parte do processo de limpeza do radiador, tá? Por que uma parte? Porque na verdade a gente ainda não colocou o aditivo que vai ficar, ele ainda está com água, porque agora eu venho para essa segunda etapa aqui, que é a troca do trocador de calor, tá? Esse cara aqui é o que eu falei, que é o que tem apresentado muito problema, mas a culpa não é do trocador de calor e muito menos do câmbio, que é um câmbio Aisin de 6 marchas, japonês, que equipa outros carros, não só Renegade, tá? O problema, na verdade, o grande vilão, é que as pessoas deixam de trocar o fluido do arrefecimento. Ele tem que ser trocado a cada uma vez por ano, né? Justamente porque tem dois canais aqui, um de entrada e um de saída, né? O fluido ele passa por aqui, né? O líquido de arrefecimento entra aqui nessa colmeia, refrigera, né? O óleo do câmbio automático, tá vendo? Ele tem um canal que entra aqui, né? E aí ele refrigera o óleo do câmbio automático e esse fluido, quando ele já está totalmente corroído, ele acaba furando essa colmeia e entra água aqui para dentro do câmbio automático. Então, na verdade, a gente vai soltar esse cara aqui agora, vamos fazer a conexão com a máquina para troca do óleo do câmbio automático e na hora de recolocar, não vai ser mais ele, vai ser um novo, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes aí. Para começar o processo de troca do óleo do câmbio automático, a gente vai injetar esse produto aqui da Motul, o Transmission Cleaner. O que que ele é? Ele é um flush, né? Como se fosse o mesmo detergente que a gente usou lá em cima no sistema de arrefecimento, a gente vai usar também um flush, um detergente, para limpar, né, todo o sistema do câmbio automático. Por quê? Esse carro ele não troca o filtro fica dentro do câmbio automático. Então, por uma questão de precaução, para ter um pouco mais de segurança, já que ele não troca o filtro, a gente vai fazer uma limpeza, tá? Então a gente vai injetar o flush agora na caixa de câmbio, deixar também batendo durante uns 15, 20 minutos e depois começar o processo de troca. Bom, aqui pelo bujão de abastecimento, que geralmente é usado para fazer a troca parcial, tá? A gente vai acrescentar, né, o flush, como eu havia falado, tá vendo? Vou colocar aqui o flush agora. São 500 ml dele. Depois que a gente acrescentar, a gente fecha aquele bujão e aí coloca o carro para funcionar durante mais ou menos aí uns 15 minutos, né?
e depois a gente está pronto para começar a fazer a troca do óleo do câmbio automático. Agora a gente está tirando aproximadamente 50% do óleo, que é o que fica aqui embaixo, armazenado no cárter, tá vendo? Vai sair mais ou menos uns 3 litros e pouquinho, porque tem uns 500 ml do flush também, tá? Então na hora que parar aqui, a gente mostra exatamente quanto é que saiu. Tá quase parando, mais ou menos uns 3 litros e pouquinho. O restante, ele fica lá em cima no conversor de torque. Esse carro ele pega 6 litros e 200, tá bom? Então a gente vai fazer os 6.200 e eu vou completar com mais 6 litros. Vou fazer, na verdade, 12 litros no total desse carro para garantir 100% da troca. Vamos lá, saiu 3 litros e 300 aqui agora, do que está na parte de baixo do câmbio, né, no cárter. Agora a próxima etapa é vir aqui, ó, soltar o trocador de calor, tá? Para que a gente possa fazer a conexão da máquina com o carro. Aí para isso eu preciso deste adaptador aqui, ó. Esse adaptador, ele vai ali no lugar onde é o trocador de calor, e aí a gente conecta a máquina com o carro, e a máquina passa a fazer parte, né, do sistema, né? Ela se conecta com o carro. E aí a gente vai repor esses 3 litros e 300 que saíram e fazer a troca do restante até completar 6.200 e depois fazer mais uma troca. E aí fazer a medição do nível. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. O óleo que a gente vai usar para a transmissão desse carro é o ATF6 da Motul, daqui, que atende, né, as especificações desse câmbio Aisin de 6 marchas, tá? Já estamos completando aqui a máquina, tá? Vamos usar nele 12 litros, 6.200, que é o que vai caber na caixa, e o excedente, né, eu vou fazer como se fosse uma segunda troca, para garantir 100% a troca, junto lá com o flush da Motul, né, e ter essa transmissão zerada. Bom, a máquina já está abastecida com óleo, o óleo já está pré-aquecido aqui a 65 graus. Agora a gente vai começar o processo, que é a conexão, tá vendo? Tem ali um adaptador que vai direto na entrada ali do trocador de calor, e a conexão com a máquina. Agora é começar o processo de troca. Bom, já injetamos com a máquina aqueles 3.300 que a gente retirou inicialmente. Por que a gente faz essa injeção? Porque tem 3.300 a menos lá dentro e o câmbio não pode trabalhar seco. Agora a diferença, eu vou lá para dentro do carro para que a gente possa fazer a troca agora por igualdade com a máquina. Enquanto a máquina vai trabalhando, eu vou cambiando ali, a cada 3 segundos eu vou trocando a posição da alavanca, né? E a gente vai fazendo a troca. Temos excedente aqui de óleo ainda, ó, 8 litros e 19, ou seja, eu tô lá com ele completo e vou agora fazer a troca de 8 e 19, ou seja, eu tô na verdade como se estivesse fazendo 2 trocas nesse carro. A troca do óleo de câmbio finalizada, chegou a hora de medir o nível, tá? Então esse carro ele tem um bujão de nível, então esse aqui é o bujão principal de escoamento, esse pequenininho é o que a gente faz a medição do nível, a gente solta ele, ele tem que sair um pouquinho de óleo até começar a gotejar. A hora que começar a gotejar tá no nível. Se não gotejar, se não sair óleo, a gente tem que colocar um pouquinho mais. Aqui o bujão de nível tá aberto, tá vendo? Olha o óleo como sai vermelhinho, tá? Como ele tem que ser, tá? Ele vai começar a gotejar agora. Na hora que ele começar a gotejar, a gente fecha. Começou a gotejar, é hora de fechar o bujão de nível. Significa que o carro atingiu o nível. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a troca do trocador de calor. Olha, aqui um detalhe legal para mostrar para vocês, tá? O antes e o depois. Do meu lado esquerdo ali, vocês estão vendo o óleo que estava no carro, o óleo velho, tá? Do meu lado direito aqui, o vermelhinho com translucidez, já é a amostra que eu tirei na hora de fazer a medição do nível, ou seja, o óleo novo que está dentro do carro, que já circulou, tá? E eu tirei para fazer a amostra de nível. Olha a diferença de um para o outro. Né, o antigo escuro, sem translucidez nenhuma, né? E o do lado, né, o novo, vermelhinho, com translucidez como ele tem que ser, tá? Isso sim é uma verdadeira troca de 100% do óleo, ou seja, está zerando, né, o sistema de óleo de câmbio automático desse carro. Olha, esse é o trocador de calor velho que estava no carro, tá vendo? Você vê exatamente aqui as duas passagens, né, entrada e saída do óleo. Desse lado, entrada e saída do líquido de arrefecimento, tá vendo? E aqui dentro é a colmeia, né? Onde o líquido de arrefecimento circula, né? E faz a refrigeração do óleo, né? Como se ele fosse um radiador. E aí você dá uma olhada aqui, ó. Não sei se dá para enxergar direito com a câmera. Como a parte do líquido de arrefecimento, né? Onde tem a entrada e a saída, ela já está bem deteriorada. Então, esse carro ele tem 40 mil quilômetros. Ou seja, o ideal é você trocar o líquido de arrefecimento justamente para que você não tenha que trocar essa peça, para que ela não fique desgastada, né, como essa daqui tá. Se esse carro tivesse sido trocado uma vez por ano, muito provavelmente essa peça não precisaria ser trocada. A gente está trocando por uma precaução, já que ele rodou 40 mil quilômetros, ou seja, 4 anos, e nunca trocou o líquido de arrefecimento. Trocador de calor novo, já no lugar instalado. Nós optamos aqui pela marca Tanto, tá? É uma marca italiana, tá? É um trocador de calor importado, daqui, ó, para Jeep Renegade, tá? Qualidade original, tá?
produto de primeiríssima linha, tá? Numa condição muito mais em conta do que a Fiat, do que a Mopar, tá? Produto importado, né? Italiano, de excelentíssima qualidade, né? De qualidade original. Agora, na verdade, a gente vai terminar de fazer a troca do reservatório de água, né, do reservatório do líquido de arrefecimento, e testar o carro. Reservatório do líquido de arrefecimento novo, esse é original Mopar, já com líquido de arrefecimento novo, tá? Então a gente está deixando o carro ligado aqui, ele liga, né, o eletroventilador quando esse carro atinge 92 graus de temperatura, tá? Ele já ligou uma vez, a gente vai deixar ligado aqui por uns 10 minutos, para poder acompanhar, deixar ligar umas 3, 4 vezes, né? E aí, por fim, só colocar no nível certinho, verificar se não tem entrada de ar, que aparentemente não tem, e aí essa parte também está encerrada. Esquecendo de mostrar qual foi o aditivo que a gente usou aqui para o sistema de arrefecimento desse carro, tá? A gente optou aqui pelo Paraflu, tá? Pronto para uso, sem a necessidade de diluição em água desmineralizada, tá? Ele já é pronto para uso com monoetileno glicol orgânico, tá? Foram 6 litros, tá? Que é a capacidade desse sistema. Bom, processo concluído. O que foi legal desse vídeo aqui foi mostrar para vocês todas as etapas, ou seja, nós trocamos o líquido de arrefecimento dele, fizemos a limpeza geral, né, de todo o sistema de arrefecimento, trocamos o reservatório, trocamos o trocador de calor, trocamos o fluido, né, o lubrificante do câmbio automático. Então isso foi legal porque mostrou para vocês todas as etapas do processo. Quais são os alertas que eu faço aqui com esse vídeo? Primeiro, se você tem um carro desse, uma Renegade, não deixe de fazer a manutenção preventiva, ela é muito mais barata do que a manutenção corretiva, tá? Um câmbio desse danificado hoje chega a custar por volta aí de 20 mil reais para você fazer a manutenção corretiva desse câmbio, né? Qual é o principal vilão aqui? O líquido de arrefecimento. Faça a troca anual do líquido de arrefecimento, que você nunca vai ter esse problema que está acontecendo com muitas Renegades por aí, de entrar o líquido de arrefecimento entrar para o câmbio automático, tá? Faça a troca anualmente. Nesse carro aqui nós optamos por fazer o trocador de calor também, preventivamente, porque o carro tem 4 anos e nunca foi feita a troca do líquido de arrefecimento, tá bom? Então, se quiser um orçamento, quiser mais detalhes, manda para mim uma mensagem aqui no direct ou no WhatsApp da loja, está pronto para te atender. Rei do Óleo Jabaquara.